Alguém, por favor, pode só fechar a porta? Obrigada. Gente, desculpem o atraso. Vamos começar hoje para resolver essas nossas últimas 15 questões, né? Hoje, inclusive, não sei se alguém aqui vai fazer, mas vai ter o concurso da Polícia Civil. Então, se houver alguém aqui que vai fazer o concurso da Polícia Civil daqui, eu desejo muito boa sorte, muito boa memória. Vamos lá para a questão número 1. Eu desejei sorte, luz, serenidade e memória. Porque aí para a pessoa lembrar do que estudou, né? Agora, se não estudou, aí não tem muita salvação, não. Vamos lá. Questão de número 1 diz o seguinte. Verônica, funcionária da Defensoria Pública do Estado, que tem a posse de um telefone celular de propriedade da Defensoria Pública, pelo qual é responsável, em determinado dia de trabalho, ao sair para almoçar, esqueceu esse telefone em cima da sua mesa de trabalho. Wagner, seu colega de trabalho na mesma função, nota o descuido e subtrai o aparelho celular. Nesta situação hipotética, diante do Código Penal brasileiro, é correto afirmar que Verônica e Wagner cometeram crimes de peculato, se sujeitando às mesmas penalidades, pois ambos concorreram para o crime. Vamos lá, conduta de um foi pegar deliberadamente e a conduta de outra foi esquecer o celular. Essas duas condutas, já que são diferentes, vão dar causa a penas diferentes também. Enquanto que um agiu com dolo, praticando peculato furto, a pena dele vai ser de reclusão de 2 a 12 anos e multa, que é a pena do peculato do artigo 312, parágrafo 1º, a mesma pena do caput. Agora, em relação a Verônica, que foi quem descuidou-se do celular, como o descuido é aquele negócio da quebra do cuidado, o descuido vai me lembrar mais da culpa, certo? Então, já que são condutas diferentes, as penas são bem díspares, são bem diferentes entre si, então já não vão ser as mesmas penalidades, portanto, a alternativa A está descartada. B. Cometeu o crime de peculato mediante erro de outrem, enquanto Wagner cometeu o crime de peculato doloso. Peculato mediante erro de outrem é quando, por exemplo, um jurisdicionado te entrega por engano alguma quantia em dinheiro. A gente fez uma questão como essa, de um oficial de justiça que foi até a casa da pessoa para cumprir um mandado. Tinha uma quantia que o jurisdicionado precisava pagar a título de execução e o jurisdicionado acabou se enganando e disse, não, pega, tá aqui a quantia. Ele tinha que ter pago num documento oficial, né? Tinha que ter pago à Fazenda Pública e entregou direto para o funcionário. Então, o erro do jurisdicionado foi o erro do qual o oficial de justiça se aproveitou para ficar com a quantia para ele. Então, esse é o peculato mediante erro de outrem. É quando o erro de outra pessoa parece muito com estelionato. É quando você obtém uma vantagem do erro de outra pessoa e você não a corrige. Você simplesmente pega a vantagem para si. Mas aí, como não teve erro em relação à entrega do bem, né, que é mais parecido com o que acontece no peculato mediante erro de outrem, já não vai ser. Lembrando, o peculato mediante erro de outrem é um crime doloso, certo? Para Verônica ter cometido o crime de peculato mediante erro de outrem, ela tinha que ter visto um erro que outra pessoa cometeu. Ciente desse erro, ela teria que ter vontade de se aproveitar disso e se apropriar de alguma coisa. Por exemplo, uma quantia em dinheiro, um valor, um bem. Na verdade, o que a Verônica fez foi sair para almoçar e deixar o celular lá. Não se aproveitou do erro de ninguém para entrar em contato com a conduta criminosa. C. Verônica não cometeu nenhum crime e Wagner cometeu o crime de peculato, pois se apropriou, de bem imóvel público, de que tem a posse em razão do cargo em proveito próprio ou alheio. E a D diz que ela cometeu o crime de peculato culposo e o Wagner cometeu o crime de peculato, pois ele não estava em posse do bem, mas mesmo assim o subtraiu em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. A alternativa correta aqui vai ser a alternativa D de dado, certo? Mas eu já vou dar aqui aquele panorama geral sobre o crime de peculato, porque é muito importante. Dos crimes contra a administração pública, ele é o que mais cai, certo? Então, vamos lá. Vou pegar só o pincelzinho azul aqui. O peculato, eu vou encontrá-lo no artigo 312
do Código Penal e ele tem, a título de dolo, 3 condutas principais. Quando eu pratico o peculato a título de dolo, eu posso estar me apropriando, aí a gente tem o verbo apropriar-se de algo, apropriar-se o funcionário público de bem, valor ou qualquer benesse que ele tenha ali no exercício do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Apropriar, você vai se lembrar, ele tinha a posse em razão do cargo e essa posse era lícita. É como se a Verônica, por exemplo, tivesse aquele celular que é da instituição e passasse a trocar o número, usar um número particular lá nele. Ela se apropriou do celular e começou a usar como se fosse dela. E que isso não pode acontecer, já que é um telefone funcional. Ele tem que ter o número fornecido pela entidade onde ela trabalha, ele tem que servir a uma função pública. No desvio, vocês vão pensar em desvio de destinação, certo? É o exemplo de um funcionário público que tem a função de organizar a folha de pagamento. E quando ele vai ver, né, os valores muito altos que ele tem que repassar para as pessoas, ele pensa, mas ninguém vai dar pela falta de R$ 200. Então, ele coloca na conta dele, ele desvia o destino que aquele dinheiro deveria ter tido. Então, ele desvia em proveito próprio, mas ele pode desviar em proveito de outra pessoa também. Vou até puxar aqui uma outra setinha para falar que pode ser tanto um desvio para ele mesmo, em proveito próprio, ou ainda em proveito alheio. E por último, a gente tem o peculato furto, que é essa ação de subtrair. Subtrair aqui, você vai lembrar do seguinte: se o agente precisa subtrair, é porque ele não tem a posse desse bem. É por isso que a alternativa dele foi bem específica. Ele subtraiu porque ele não tinha a posse do bem, mas mesmo assim pegou para si. Então, ó, não há posse. É o meu? Ai, que medo. Não há posse lícita do bem. Aqui na apropriação já é diferente. Na apropriação eu tenho a posse do bem, só que eu me aposso dele. Como assim, professora? O celular tá comigo porque eu sou funcionária. Mas se eu pego esse celular e uso como se ele fosse particular, eu estou me apropriando do que eu deveria usar só para o meu serviço. Então, aqui, apropriar-se, você vai lembrar que o funcionário tem a posse lícita do bem, poderia usar para certas finalidades específicas relativas ao trabalho que ele exerce, mas aí ele pega e se apossa, né? Apropria-se. Posse lícita mais dolo, coloca aí, posterior de ter a coisa para si. Se você quiser anotar isso, também é muito útil. O peculato apropriação, né? A gente tem aí os requisitos dele, eles parecem muito com os requisitos da apropriação indébita, que é um crime contra o patrimônio, né? Tá no artigo 68. Na apropriação indébita, da mesma forma. A diferença é que eu não vou lidar com um órgão público ou com bem público necessariamente. É com bem de qualquer outra pessoa. É tipo pegar a bolsa da minha irmã e usar como se fosse minha, me apossar dela. Aqui no peculato apropriação, é como se fosse esse modelo de apropriação indébita com outros elementos acima. O bem público, o funcionário público, o bem que, apesar de não ser público, ele está sob a guarda da administração. Então, tudo isso daqui tem que ser levado em consideração. Isso daqui, você vai lembrar que tem mais 2 circunstâncias específicas. O fato do agente ser funcionário público e de ele apropriar-se desse bem, que ou é público ou está
sob a guarda da administração. A culpa está lá no parágrafo 2º, certo? Tem lá no peculato culposo. Aquele que concorre culposamente para o crime de outrem. Vou colocar aqui. Concorrer culposamente para o crime de outrem. Se o funcionário tinha dever de guardar algum bem, de zelar por algum bem, e ele se descuida e acaba abrindo brecha para outra pessoa, né, se envolver ali, para outra pessoa pegar esse bem, por exemplo, aí a gente vai ter a conduta culposa. Lembrando, né, que bom, é o único crime contra a administração pública que tem forma culposa. Os outros todos só se punem se praticados com dolo. Certo? Você vai lembrar que vai ter um dever de cuidado. Que foi quebrado. E isso levou diretamente a um terceiro que disso se aproveite. Porque o crime não é só descuidar, porque se ela se descuidar e ninguém pegar, não tem crime. O problema é que, além dela se descuidar do celular, outra pessoa foi lá e subtraiu. Então, a falta de cuidado dela sozinha não é nociva, assim, por assim dizer. O problema é que existe um terceiro que está de olho e que está só esperando o funcionário público vacilar para dizer, tá, esse negócio que ele está vigiando, eu vou pegar. Sempre tem questão com peculato culposo, no qual a administração coloca assim, tinha um funcionário que ele era responsável por um certo armário de mantimentos. E um dia ele saiu muito apressado e não trancou o armário. No meio da noite, alguém foi lá, subtraiu mantimentos no valor tal. O que o funcionário que esqueceu de trancar o armário fez? Ele praticou peculato culposo. A falta de cuidado dele, o dever de cuidado que ele quebrou, quando ele saiu sem trancar, acabou dando causa a uma terceira pessoa se aproveitar disso. Isso é que é o problema, é o prejuízo da administração que decorre da falta de cuidado do funcionário. Ok. Vamos lá para a questão número 2. Jorge pretendia matar sua irmã, Ana, para passar a ser o único beneficiário da herança que ambos receberiam. No dia do crime, Jorge fica à espreita, enquanto Ana sai da garagem em seu carro. Ocorre que naquele dia não era Ana que estava ao volante como ocorria diariamente, mas sim o seu namorado. Ana se encontrava no banco do carona. Jorge sabia que sua irmã sempre dirigia o seu próprio carro e, assim, tinha certeza de que estaria mirando a arma na direção de Ana, ainda que não conseguisse enxergar o interior do veículo devido aos vidros escuros. Jorge atira no veículo, mas o projétil atinge o namorado de Ana, que vem a falecer. É correto afirmar que Jorge praticou a. O crime de tentativa de homicídio doloso qualificado contra Ana e de homicídio culposo contra o namorado de Ana. B. Apenas um crime de homicídio doloso qualificado, mas não incidirá na hipótese da circunstância agravante em razão de ser Ana sua irmã, uma vez que foi o namorado desta última quem veio a falecer. C. Um crime de tentativa de homicídio doloso qualificado contra Ana e de homicídio qualificado contra o namorado de Ana. E D, por último, apenas um crime de homicídio doloso qualificado e a pena a ser aplicada ainda será agravada pelo fato de Ana ser sua irmã. Tá óbvio que nessa questão aconteceu um equívoco, né? Aconteceu um erro. Ele tinha que ter atirado em alguém e atirou na pessoa errada. Por que ele atirou na pessoa errada? Agora eu quero participação.
Por que ele atirou na pessoa errada? Foi porque ele se confundiu. Ele disse, ó, é o carro dela, ela tá sempre dirigindo o carro, ela tá sempre no banco do motorista, então eu vou mirar no banco do motorista. E do jeito que ele mirou, ele atirou. Isso pode ser erro na execução? Se do jeito que ele mirou, ele conseguiu atirar e atingir o lugar certo? Não pode. Não é erro na execução. É erro sobre a pessoa. Porque também envolve isso. Eu falei para vocês do negócio da similitude. Às vezes são os traços físicos que fazem a pessoa se confundir. Às vezes é a semelhança entre as roupas que a pessoa está usando. As pessoas... Ah, não, aquela pessoa, ela sempre usava uma blusa preta. Aí essa pessoa está dizendo aqui, eu acho que ela vai sair de novo com a mesma blusa preta que ela usa sempre. Aí eu mato outra pessoa com uma blusa preta muito parecida. Então, esse erro aqui, apesar da questão não perguntar, eu acho importante a gente saber, foi erro sobre a pessoa. Se fosse erro na execução, a questão ia falar alguma coisa sobre o disparo ter ido na direção errada. E o disparo foi exatamente na direção que ele planejou. Ele planejou atirar contra o banco do motorista, atirou contra o banco do motorista. O negócio é que, sendo erro sobre a pessoa ou sendo erro na execução, a consequência é a mesma, né? Vou pegar aqui só as referências para vocês anotarem. Erro sobre a pessoa. Tá lá no artigo 20, parágrafo 3º. CP. E o erro na execução tá lá no artigo 73. Outro detalhe, se só aconteceu um resultado, ele só responde por um resultado. Então, todos os itens que levavam a gente a pensar que ele ia responder pela tentativa contra a irmã dele estão todos equivocados. Porque a ação foi uma só, direcionada a um só resultado, e só um resultado aconteceu. Então, ele só vai responder por uma, certo? Vou pegar aqui. Nas duas situações, vai acontecer o mesmo. O agente será punido, será responsabilizado, né? Como se houvesse acertado a vítima pretendida. Aí é só eu pensar, como será que ele responderia se ele matasse a própria irmã? No mínimo, ia ter um agravante, porque a gente já falou das agravantes no encontro passado até. Tem um agravante do CAD. Eu respondo sempre com a pena agravada se o crime, qualquer crime que eu pratico, é contra ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. O CAD está fora de ordem, né? Cônjuge, entra também um companheiro, ascendente, descendente, irmão. Então, nesses casos, a gente só pode concluir que a alternativa correta é a alternativa D de dado. Ele responde apenas pelo crime de homicídio doloso qualificado. Por que é qualificado? Porque ele matou para receber a herança. Parece aquele caso da Suzane von Richthofen, lembram? Ela matou para pegar o dinheiro dos pais? Pronto. Motivo torpe, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Então, doloso qualificado? Sim. Por que ele responde por doloso qualificado se matou a pessoa errada? Porque ele incorreu no erro sobre a pessoa. E nos dois, tanto erro sobre a pessoa quanto no erro na execução, ele vai ser punido como se ele tivesse matado de fato a irmã que ele queria matar. Então, a gente vai ter homicídio doloso qualificado com agravante de pena pelo parentesco, pelo fato dela ser irmã. 3. Com uma velha espingarda, o exímio atirador Caio matou seu próprio e amado pai Melvio. Confundiu de longe ao vê-lo sair sozinho da casa de seu odiado desafeto Tício, a quem Caio realmente queria matar. Ao morrer, Melvio usava o peculiar blusão escarlate que, de inopino, tomara emprestado de Tício. Nunca mais eu tinha ouvido essa expressão, de inopino. Eu botava essa expressão nas denúncias que eu fazia quando era estagiária, socorro. De inopino é tipo de repente. Naquela tão gélida quanto límpida manhã de inverno. O instituto normativo mais precisamente aplicável ao caso é doutrinariamente conhecido como
Gente, assim, a questão ela foi tão fofinha, né? Porque ela tanto usou aquele verbo que eu falei, confundir. Eu sempre bato nessa tecla. Se for erro sobre a pessoa, o verbo que a questão vai usar geralmente é o verbo confundir. Ah, fulano confundiu uma pessoa com a outra. A pessoa lá, ela tinha uma peça de roupa, esse blusão escarlate aqui, né? Tinha uma peça de roupa que ela sempre usava. Aí outra pessoa vai lá, pega emprestado, saindo de costas, é igualzinho. Aí eu peguei e matei por engano. Qual é a alternativa correta? A de amor. Erro em persona. Esses aberratio ictus, só para vocês anotarem, vai que cai latina, ninguém sabe, é o erro na execução, certo? Se chama aberratio ictus. E parricídio, né? É homicídio de pai. Questão de número 4 agora. Mediante um disparo com arma de fogo, o agente produziu na vítima um ferimento. Por considerar que o disparo fosse suficiente para causar a morte da vítima, o agente cessou a sua ação. Recolhida a um hospital, a vítima morreu pela ingestão de uma substância tóxica que, ao invés do medicamento prescrito, lhe ministrou inadvertidamente uma enfermeira. As lesões sofridas pela vítima inicialmente não lhe causariam morte, sendo esta causada exclusivamente pela ingestão da substância tóxica. Na hipótese, assinale a alternativa correta. Eu vou só lembrar de um negocinho aqui. Toda vez que eu falo sobre nexo de causalidade, a gente fala sobre concausas. E tem duas concausas que sempre aparecem. Ou sempre vai ter uma pré-existente, que é aquela pessoa que já era hemofílica antes do disparo, ou então aquela pessoa que já tinha tomado veneno antes do disparo. Ou então vai vir uma depois, aquela superveniente. Só para a gente falar um pouquinho das flores aqui, da superveniente. As concausas supervenientes, é só para lembrar o negócio das concausas. Concausa é tudo que pode interferir no resultado que eu estava prevendo que ia acontecer. Então, eu tenho dolo de matar alguém, vou lá, vou agir com esse dolo, com essa vontade, para conseguir matar essa pessoa. O problema é que, às vezes, podem acontecer N circunstâncias que mudam um negócio que devia ser só atirei, matou. Tem vários outros fatores que podem influir, tem vários outros fatores que podem interferir nessa história. E um deles é qualquer coisa que possa vir depois e causar sozinho o resultado. Exemplo, a gente sempre tem questão de incêndio em enfermaria, ou então de gente que tomou um medicamento que não devia tomar, como esse daí, choque anafilático. Tem situação de acidente de ambulância. O que a gente vai ter que lembrar? Na lei, no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, tem dizendo mais ou menos como é que a gente vai proceder quando vier uma concausa superveniente. A gente vai perguntar uma coisa para a questão. Tá, isso que veio depois causou isoladamente o resultado? O bom é que o enunciado já me deu essa dica. Ele disse que o resultado morte aconteceu especificamente por causa daquele medicamento que ela tomou errado. Não especificamente por causa do disparo de arma de fogo. Então, essa pergunta que eu vou fazer para a questão, tá? Isso aí que veio depois do que o cara fez, isso que veio depois da faca, isso que veio depois do tiro, causou sozinho o resultado? A questão diz que foi. Que a morte, tá aqui no finalzinho, as lesões sofridas pela vítima inicialmente não lhe causariam morte, sendo esta causada exclusivamente pela ingestão da substância tóxica. Então, causou isoladamente o resultado? A nossa resposta é sim. Nesse caso, a gente aplica o artigo 13, parágrafo 1º. O que ele diz? Que o agente, nessas circunstâncias, não responde pelo resultado. Ele responde pelos atos que ele praticou anteriormente. Ele começou e parou.
Mas ele não parou porque ele mudou de ideia. Ele parou porque ele pensou que a pessoa já estava morta. Se ela não morreu ainda, o homicídio não está consumado. Então, quando ele saiu tendo praticado uma tentativa de homicídio. Prof, me explica de novo por que é tentativa de homicídio. Vamos lá. Tentativa é quando eu não chego no resultado, querendo o resultado, mas eu não chego lá por circunstâncias alheias à minha vontade. Uma das circunstâncias que a FGV gosta de usar é eu achar que o resultado já aconteceu e simplesmente sair. Aí outra pessoa vai lá, socorre a vítima e aí ela melhora. Ela não morre. Se só tem homicídio consumado se a vítima morrer, e se a morte da vítima era uma coisa que o cara queria, mas não conseguiu, o que ele vai responder, pelo que ele vai responder, é uma tentativa de homicídio. Eu vou anotar aqui o que eu tinha falado, porque eu sei que tem muita gente anotando e eu não terminei o raciocínio. Mas é basicamente assim, ó. Se ela causou isoladamente o resultado, o agente, por ele, pelo resultado, não responde. E sim, pelos atos anteriormente praticados. Então, a gente já sacou, já pegou aqui na questão que o agente que não tem nome vai responder por tentativa de homicídio. O problema é que a vítima está morta e a gente tem que investigar o porquê que essa morte aconteceu. Essa morte aconteceu por causa da ingestão de uma substância tóxica que a enfermeira, inadvertidamente, né, sem ser advertida, sem ser chamada a atenção, ministrou. Então, a enfermeira, no mínimo por imperícia, causou a morte da vítima. Então, se para o agente ele responde pelos atos anteriormente praticados, no caso da questão é uma tentativa de homicídio, alguém tem que responder pelo resultado morte se ele for um resultado que veio ou de vontade ou de descuido, o dolo e a culpa. O agente tentou matar a vítima com vontade, é por isso que ele responde por tentativa de homicídio doloso. A enfermeira, inadvertidamente, por falta de cuidado, matou a vítima. Então, ela responde por homicídio culposo. A alternativa correta aqui, vamos ver as 4. A. O agente da agressão responderá por lesões corporais e a enfermeira por homicídio culposo. Sempre que a questão trouxer um agente que teve claramente a intenção de matar, e isso está no enunciado como está nesse, ele só parou porque ele considerou que o disparo seria suficiente para matar a vítima. Então, ele nunca vai responder por lesão corporal. Se a questão chegou, o fulano tem intenção de matar, pois ele vai responder por homicídio alguma coisa. O fulano tem intenção de lesionar, aí sim ele responde por lesão corporal alguma coisa. Mas a vontade, a intenção, é por isso que a questão bota logo. A vontade, a intenção vai dizer pelo que ele vai ser punido. No mínimo, né? B. O agente da agressão responde por homicídio doloso consumado e a enfermeira por homicídio culposo. Eu só posso responder por homicídio consumado se a causa da morte da pessoa foi minha responsabilidade. Como a causa da morte foi o remédio, por homicídio doloso consumado ele não pode responder. C. O agente da agressão responderá por homicídio doloso tentado e a enfermeira por homicídio culposo. Correto? Alternativa C é o nosso gabarito. A D fala que o agente da agressão e a enfermeira responderiam por homicídio consumado em concurso de pessoas. Coloca aí do ladinho que concurso de pessoas, um dos principais requisitos que ele apresenta é o vínculo entre os agentes. É um saber dos planos do outro e prosseguir mesmo assim. Como eles nem se conheciam, sem vínculo é impossível que eles respondam por qualquer crime em concurso de pessoas. Questão de número 5 agora.
Marcos e Rodrigo instigaram Juarez, que sofria de depressão, a cometer suicídio, pois, na condição de herdeiros do último, de herdeiros do Juarez, pretendiam a morte do mesmo por interesses econômicos. Ainda que Juarez tenha admitido firmemente a possibilidade de eliminar a própria vida, não praticou qualquer ato executório. Diante desse contexto, Marcos e Rodrigo poderiam ter a pena reduzida de 1/3 até a metade, se a pretensão tivesse caráter humanitário, de piedade, e a morte tivesse se consumado. Pode anotar aí que o artigo 122 não tem nenhuma causa de diminuição de pena. Então, se qualquer questão desse artigo aí de induzir, instigar ou auxiliar suicídio ou automutilação, se a questão disser assim, não, para eles vai ter uma diminuição de pena específica, não tem não. Não tem nenhuma no artigo 122. Só tem circunstância que piora, só tem qualificadora, só tem aumento de pena. B. Deverão responder por tentativa de homicídio, visto que a ideia de ambos era eliminar a vida de Juarez para posterior enriquecimento. A tentativa de homicídio, ela exige que o agente faça alguma coisa. A única coisa que eles fizeram foi instigar o suicídio, que por sua vez é uma conduta que faz parte do crime seguinte. O 121 é o homicídio, o 122 é a instigação, o auxílio ou o induzimento, ou ao suicídio ou à automutilação. Eu até conversei com vocês que essa parte de induzir, instigar, auxiliar a automutilação poderia ia ser muito mais legal, ia ser muito mais organizado se tivesse pertinho da lesão corporal. Porque a automutilação não necessariamente quer dizer que a pessoa está tentando contra a própria vida. Suicídio, sim. Como ali no 121 até o 127, 128, são os crimes contra a vida, era interessante que tivessem crimes que dissessem respeito só a isso. Mas tudo bem, o legislador quis economizar espaço, acontece. C, na verdade. Serão responsabilizados pelo crime do artigo 122 do Código Penal, já que, para a consumação do delito do caput, basta a mera conduta de instigar. Podem marcar a alternativa C, porque antes da alteração de 2018 ela não estava certa, mas agora ela já está. Aliás, perdão, 2019. Lá no artigo 122 hoje tem dizendo assim: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar auxílio para que o faça. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Se resultar lesão corporal, se resultar morte, está nos próximos parágrafos. Mas segundo o que está dizendo a lei hoje, só a conduta de instigar, mesmo que a vítima não faça nada, já é passível de responsabilização. Então, podem marcar a alternativa C, que ela é a alternativa correta. D. Não responderão pelo crime de instigação ao suicídio, pois não houve morte ou lesão corporal de natureza grave na vítima. Na época que essa questão foi escrita, realmente esse item D era verdade. Só tinha punição antes se a vítima ou tivesse uma lesão grave, aí a pena era de reclusão de 1 a 3, ou então se ela tivesse morrido por causa do suicídio, aí a pena seria reclusão de 2 a 6. Os outros casos não tinha previsão. Então, hoje isso já mudou. Desde 2019, essa alteração já traz aí esses reflexos. Vamos então agora para a questão 6. Pessoa empresta seu nome e sua qualificação para sonegador constituir uma empresa e efetivar negócios fraudulentos que resultam em lesão ao erário. Neste caso, poderá responder criminalmente, segundo a teoria do domínio do fato. A. Como coautor, pois integra o fato criminoso com conduta condizente com o verbo do tipo penal, sonegação, e por isso responde igualmente com comparsa. B. Como coautor, pois integra o fato criminoso com conduta imprescindível para a sua realização, ou seja, a constituição da empresa que viabilizou o desenvolvimento da atividade criminosa. C. Como partícipe, pois apenas assessorou o coautor para que ele pudesse efetivar a prática criminosa com o empréstimo do seu nome e a qualificação para a constituição da empresa, recebendo, todavia, a mesma pena. E D.
como partícipe, pois apenas assessorou o coautor para que este pudesse efetivar a prática criminosa com o empréstimo de seu nome e a qualificação para a constituição de sua empresa, recebendo a pena proporcional à sua participação. Eu vou só pegar aqui para falar um pouquinho da teoria do domínio do fato. Sem ela, né, sem a teoria do domínio do fato, a gente ia seguir só a teoria objetivo formal, que é aquela que diz, não, o autor é quem pratica o verbo. Coautor é quem vai junto do autor praticar o verbo. E o partícipe presta auxílio fora disso, dá uma carona, fornece uma arma, né? Esses aí são as funções que a teoria objetivo formal me fala. Para essa teoria, quem arquiteta tudo, mas não pratica o verbo, seria partícipe só. Aí veio essa bonita teoria do domínio do fato. Ela vem para responsabilizar de uma forma mais justa aquela pessoa que tem um plano tão bom e ela tem tal autoridade sobre quem está praticando o crime diretamente, que se ela ligar e disser aborta o plano é abortado. Ela tem poder suficiente para decidir sobre o resultado do fato. Poder suficiente, por exemplo, como abrir uma empresa especificamente para outra pessoa, por ela sonegar imposto. Então, veja, ele está sendo só o cérebro por trás das mãozinhas que estão trabalhando. Nesse caso, você vai lembrar que a teoria do domínio do fato, já que ela é para responsabilizar de uma forma mais pesada essa pessoa que tem o domínio do resultado do crime, você vai lembrar que o autor intelectual, o mandante, né, para não dizer só autor intelectual, vou botar entre aspas, o mandante, quem tenha essa autoridade, é também autor do fato. Você sabe que quando existem mais de um autor no fato, a gente chama os dois de coautores, né? Coautor. Um autor pertinho do outro. Então, qual é a alternativa correta? Nós temos duas que falam de coautoria. A coautoria, aqui na teoria do domínio do fato, vai ser mais ou menos assim. O que eu fiz deu o sentido e deu a lógica e foi dirigindo as ações das outras pessoas. Então, por ele ter emprestado o nome e constituído a empresa, ele acabou dando os meios para que os executores pudessem desenvolver a atividade criminosa. O gabarito da banca é a alternativa B. Ele responde primeiro, já que a teoria é do domínio do fato, como coautor, pois ele integra o fato criminoso com conduta imprescindível para a sua realização, a constituição da empresa que viabilizou o desenvolvimento da atividade criminosa. Está errada porque ele está falando que a pessoa que forneceu o seu nome, o foda é que não tem nome, né, para a gente ir identificando os agentes. Mas o mandante aqui na alternativa A está sendo pintado como alguém que praticou a sonegação. E não foi ele, foi outra pessoa por ele que fez isso. Então, ele falou aqui o negócio do verbo do tipo penal. O verbo quem praticou foi o laranja que ele colocou lá, né? O verbo quem praticou foi essa pessoa que estava no lugar dele, não quem forneceu o nome para a empresa. Então, a alternativa correta, B de bola. 7. Glauco andava de bicicleta numa estrada rural. Caiu do veículo e teve fratura exposta do osso de uma das pernas. João e José passaram pelo local, viram Glauco caído e pedindo auxílio, mas deixaram de socorrê-lo, apesar de poderem fazê-lo sem risco pessoal. Que crime é esse? Omissão de socorro. Responderão pelo crime de omissão de socorro. Aí ele quer saber como, né, que eles vão responder. Os crimes omissivos próprios, principalmente a omissão de socorro, tem um detalhe muito legal. Como eles são omissivos próprios, né, eles não têm muita possibilidade de várias pessoas praticarem ao mesmo tempo. É como se a responsabilidade para prestar socorro fosse de cada pessoa isoladamente. E se eu, junto com 3 amigos, eu vejo uma pessoa que sofreu um acidente e não faço nada, eu sou a autora de uma omissão, essa outra pessoa que também tinha dever de agir é a autora de outra omissão, e essa terceira pessoa é a autora de outra. A gente não colaborou para o mesmo crime, porque cada um escolheu que não ia. Cada um escolheu se omitir. Então, nos crimes omissivos próprios, principalmente na omissão de socorro, você vai ter que lembrar disso.
A autoria, nesses casos, ela é sempre isolada. Cada um responde pela sua própria omissão. Então, a alternativa correta aqui vai ser a seguinte. Vamos ler as 4, né? A diz que o João é autor e o José é coautor, não se caracterizando a participação. Como a gente disse, se a omissão se prestar socorro é um dever de cada uma das pessoas, eles não estão contribuindo na mesma omissão, cada um está praticando a sua. Então, a B diz que João e José são partícipes, não se caracterizando a coautoria. Para ter participação, precisa ter alguém sendo autor, já que são só 2 pessoas. Os 2 são partícipes um do outro. E aí, quem é que é o autor, então, nessa história, para poder justificar? Se eu tenho uma ação principal e várias ações acessórias que podem ser praticadas a título de participação, se eu não tenho a principal, é que nem aquela teoria da gravitação jurídica. O bem acessório, ele só acompanha o principal. O arroz, ele acompanha, né, o prato principal, é que nem arroz. Já que o acessório só existe quando existe o principal, para ele gravitar em torno dele, é a mesma coisa com autoria e participação. Se um crime não tem autoria, então como é que tem gente participando? Não tem ninguém, vamos supor que um crime de homicídio, certo? Eu vou ser partícipe de um homicídio. E a minha amiga diz que também não quer ser autora, quer ser só partícipe. Então quem é que vai matar? Quem é que vai matar? Pois a gente vai só fornecer a arma para quem? A gente vai só dar carona, vai dar carona a quem? Entendeu? Tem tudo isso daí que deve gravitar em torno de um autor. Então não tem como os 2 serem partícipes e não ter autoria. A C diz que o João é autor e o José é partícipe. O problema é que o José e o João praticaram a mesma ação. Como é que eles vão ser diferentes, né? O João autor e o José partícipe. A alternativa correta é a alternativa D de dado. João e José são autores isolados, não se caracterizando com concurso de agentes. Questão de número 8. João revelou a Pedro que estava pensando em subtrair dinheiro do cofre da repartição pública em que trabalhava, mas não sabia como abri-lo. Pedro, então, muito bom coração, informou-lhe que ouviu o chefe do setor dizer que o segredo do cofre estava escrito num dos quadros que decoravam a parede. Imagina se não quisesse ajudar, né? De posse dessa informação, João abriu o cofre e retirou o dinheiro do seu interior, gastando-o em proveito próprio. Neste caso, João responderá por crime de peculato e Pedro responderá de algum jeito. Vamos lá. A. Responderá como partícipe? Tá certo. Por que ele responde como partícipe? Porque a ajuda que ele prestou foi uma ajuda acessória. Ele, olha, eu ouvi dizer tal coisa, eu acho que o segredo está no canto tal, se tu for lá é sucesso. Então eu dei a dica, mas quem praticou a ação mesmo foi outra pessoa. Já que a gente divide primariamente nesse negócio de quem praticou a ação e quem não praticou, a gente já sabe que coautor ele não pode ser, porque ele nem estava lá no momento da abertura do cofre, nem que fosse para abrir enquanto o outro pegava o dinheiro, então segurar o saco enquanto o outro pegava o dinheiro. Então, subtrair, ele não subtraiu. Quem subtraiu responde como autor. Agora, quem só prestou outros tipos de auxílio responde como partícipe. Da mesma forma, a B, ele não pode ser coautor, porque ele não tomou parte na ação principal. Ele também não pode ser autor principal, como diz a C. Autor principal aqui vai ser o próprio João, que abriu o cofre e retirou o dinheiro do seu interior. E a D diz que ele responderia como autor mediato. Autor mediato, ele podia até ser, mas não desse jeito. Autor mediato é aquele que se aproveita de outra pessoa para praticar a infração por ele. Então, se ele tivesse planejado tudo isso, se ele quisesse também uma parte nos ganhos, e ele dissesse, olha, eu não vou, mas se você quiser ir, né, a gente divide e eu te digo onde é que está o segredo. Aí ele seria autor imediato, está usando de um terceiro para ir por ele, para ele ficar aqui só esperando o dinheiro chegar. Muito bom, né? Muito bom. Tem quem... Minha mãe dizia, a minha irmã era desse jeito, ela dizia, muito bom tem quem mandar, né? Alguém chamou. Diga, coração. Certo.
Nos crimes omissivos próprios isso acontece, como é o caso da omissão de socorro. Como o dever de prestar socorro é particular de cada pessoa, eu não posso ajudar outra pessoa numa omissão. Ela se omite, mas eu também, para não prestar socorro, tenho que escolher que não vou. Nos crimes omissivos próprios, isso acontece. Todos aqueles que o verbo é deixar de fazer tal coisa. Cada omissão, cada um responde pelo seu próprio não fazer. Porque como é não fazer, como é uma abstenção, cada um tem que escolher esse caminho. Diferente do fazer, que eu posso ajudar de outras formas. Mas o não fazer, como ele é uma abstenção, ninguém pode dizer só porque eu fiquei parada que eu ajudei outra pessoa a ficar parada. Eu fiquei parada por mim. Eu mesma escolhi não prestar socorro. Uhum. E ambos combinaram a não prestar socorro. Mas ainda assim, é porque como o crime é omissivo próprio e a conduta que eles têm que praticar é uma abstenção, para punir por abstenção, cada um vai ser punido pelo que não fez. Cada um, isoladamente, vai ser punido pelo que não fez. De nada, imagina. 9. José estava numa mesa de bar, onde Pedro lhe contou que no dia seguinte iria cometer um roubo numa determinada residência. Mesmo tendo conhecimento prévio do crime que Pedro iria cometer, José se omitiu na prática de atos tendentes a impedir o resultado. Nessa situação, José, A, não responderá por nenhum delito, B, responderá por qual autoria do roubo, C, responderá por participação no roubo e D, responderá por favorecimento pessoal. Eu vou começar de baixo para cima, certo? Favorecimento pessoal, assim, só para a gente começar. Esse crime está no artigo 349, eu não me lembro se eu já falei dele com vocês, mas ele de vez em quando aparece nessas questões de sempre que você tem que identificar o que a ajuda de uma pessoa confluiu para um crime patrimonial, sempre tem uma questão que mistura roubo ou então furto, receptação e favorecimento pessoal. Por quê? Porque imagina que eu combinei com alguém. Imagina que eu combinei com alguém de que essa pessoa ia roubar um bem e ela podia esconder lá na minha casa, depois que ela trouxesse. Se eu combino antes do crime patrimonial acontecer, vou colocar aqui o ajuste. Antes do crime patrimonial acontecer, faz com que eu, Sara, embora tenha só escondido o bem depois, responda pelo mesmo crime que a pessoa que levou o bem embora praticou. Tipo, vamos dizer que ela furtou. E eu disse, tá, traz pra cá. Antes dele cometer esse furto, eu disse, tá bom, pois tu vai, aí tu traz pra cá que eu escondo. Então, eu tô combinando antes, a gente já tá combinando o destino desse bem, o destino dessa coisa, antes mesmo do crime acontecer. Os dois seriam punidos pelo crime patrimonial. Ambos seriam punidos pelo crime patrimonial. Exemplo, colocar aqui o roubo. Professor, o ajuste foi depois. O ajuste que aconteceu, na verdade, eles sempre confundem com favorecimento real, né? Mas o ajuste, professora, foi assim, a pessoa chegou lá na minha casa com a coisa já subtraída e disse, esconde aqui para mim, que tem uma partezinha aqui para você, tem uma coisa aqui para você. O ajuste de esconder a coisa após o crime pode configurar duas condutas diferentes. Se houve vantagem patrimonial para quem escondeu, aí a gente vai ter o crime de receptação no verbo ocultar. Pratica receptação quem, em proveito próprio ou alheio, oculta coisa que é produto de crime. Oculta, né? Adquire,
revende, faz com que um terceiro de boa fé adquira, compre, oculte. Professora, não teve dinheiro envolvido, foi só para livrar a cara da pessoa. Eu escondi aqui para a polícia sossegar uns dias. Se não houve, né, essa percepção econômica e eu escondi só para ajudar, isso é favorecimento real. O favorecimento real, se eu não me engano, está no artigo 348. Deixa eu só conferir. 348. Na verdade, 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria e de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Esconder a coisa só para a polícia sossegar uns dias e deixar tudo seguro para eles não tomarem. Isso daí é favorecimento real. Pena detenção de 1 a 6 meses e multa. Artigo 349. Prof, e o favorecimento pessoal que você estava dizendo? Favorecimento pessoal, se o favorecimento real é para coisa, o favorecimento pessoal é para a pessoa. É quando eu ajudo a esconder da autoridade uma pessoa que a autoridade procura. Eu não quero nada com isso. Eu não quero nenhuma benesse patrimonial específica. É só porque essa pessoa me pediu para esconder ela, eu vou lá e escondo. Aí se chama favorecimento pessoal, que é o artigo 348, logo em cima. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime a que é combinada pena de reclusão. Aí a pena dele é de detenção de 1 a 6 meses e multa. Se a pessoa que eu estou escondendo cometeu um crime com pena de detenção, a pena é um pouquinho menor. A pena vai ser de 15 dias a 3 meses de detenção e multa. E se quem presta o auxílio é o CAD fica isento de pena, tá? No artigo 349, parágrafo 2º. Então, vou só colocar aqui esses detalhes sobre o favorecimento pessoal. Favorecimento pessoal. É um dos crimes mais aleatórios que de vez em quando dá as caras, assim, contra a administração da justiça. Artigo 348 do Código Penal. Em suma, é ocultar pessoa de uma autoridade que o procura. E o CAD, se fizer isso, é como se a lei dissesse, não, você é cônjuge, você é ascendente, descendente, irmão, ia fazer o quê, né? Ia entregar, às vezes a pessoa não quer e é compreensível, apesar de não ser certo. Então, o CAD fica isento de pena. O problema aqui é que a gente não está falando bem de ação, a gente está falando de omissão na questão número 9. Uma pessoa que viu que fulano ia roubar uma residência e não fez nada para impedir. Sobre a omissão, vou até passar aqui para o outro lado, é importante a gente se lembrar direitinho do que diz o artigo 13. Tá bom, amor? É importante a gente lembrar direitinho o que diz o artigo 13, parágrafo 2º. Ele fala que a omissão de alguém só é penalmente relevante se essa pessoa tinha a obrigação de evitar o resultado e podia fazer alguma coisa na hora. Se ele era só uma pessoa, ele estava numa mesa de bar, um amigo contou que ia roubar uma determinada residência, ele não tem a obrigação por lei, ele não é policial, né? Ele não tem a obrigação por lei de cuidado, proteção e vigilância em relação a essa casa. O enunciado não disse nada sobre isso. Ele não assumiu a obrigação de evitar o resultado. E a conduta dele não criou risco. Foi o cara que já veio contar para ele que já ia. Então, não foi ele que colocou a pessoa lá. Diferente se ele tivesse induzido o agente a roubar a casa, instigado o cara a roubar a casa. Aí sim seria complicado.
Mas ele só soube e não fez nada. Então ele responde pelo quê? Por crime nenhum, por nadinha. Alternativa correta, alternativa A. Vou até colocar aqui. Uhum. Sim. Não, não responde. Nesse caso, não, porque ele só chegou lá, contou e foi embora. Eu não tenho obrigação legal e nem determinei que ele fizesse isso. Então, é meio que o que a pessoa faz, como a pessoa pode escolher o próprio caminho na vida, eu não tive nada literalmente a relacionar com isso. Eu não induzi, não instiguei, não determinei que essa pessoa fosse lá. Eu escutei a história e fiquei, vale, vai roubar uma casa. Bicho doido. Mas não tem muito que eu possa fazer se eu não tenho, se não repousa sobre os meus ombros a obrigação legal de intervir. Então, eu vou falar assim, ó, omissão. Quando que a omissão importa? Primeiro, se existir um crime omissivo próprio, criminalizando a minha conduta, a minha omissão, como é o caso da omissão de socorro. Se não existisse crime de omissão de socorro, era cada um por si, eu não ia ser punido por ver uma pessoa acidentada e passar direto. Só que existe. Então, aqui, quando é um crime omissivo próprio, aí você vai botar, pune-se o agente por praticar omissão proibida. Geralmente a lei diz o que eu não posso fazer e quando tem alguma coisa que eu deva evitar de fazer, a lei tem que me dizer isso também. Por isso que eu disse que se não existisse o crime de omissão de socorro, ver alguém acidentado e passar direto não ia dar em nada. Porque a lei que me manda prestar socorro, na hora que ela diz, olha, se você não prestar socorro é crime. Vocês lembram que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei? Mesma coisa. Eu só sou punida por esse tipo de crime, de deixar de fazer alguma coisa quando ele existe. Quando ele existe nessa forma de crime omissivo próprio. Exemplo. Omitir-se de prestar socorro. Aí a gente tem também aqueles casos de omissão imprópria. A omissão imprópria é aquela que eu posso fazer alguma coisa para evitar, mas eu me omito. O negócio é que nem todo mundo entra aqui nessa omissão imprópria. Quem entra aqui nessa omissão imprópria é quem tem a obrigação de evitar o resultado, pode fazer alguma coisa e mesmo assim não faz. Então, eu vou colocar aqui omissão imprópria. É para todos? Não, é somente a quem a lei imponha a responsabilidade de evitar o resultado. A teoria que rege esse tipo de omissão se chama teoria normativa. Porque já que só a lei pode me obrigar a fazer as coisas ou deixar de fazer as coisas, é a lei que tem que dizer, olha, aqui você tem obrigação, intervenha. A quem a lei impõe a responsabilidade de evitar o resultado. E a quem que a lei impõe a responsabilidade de evitar o resultado? Só aquelas pessoas que estão no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Que ele fala assim, ó, a omissão
é penalmente relevante quando o agente devia e podia agir para evitar o resultado. Aí ele continua, o dever de agir incumbe a quem? Aí ele começa a listinha. A. Quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Essa pessoa aí, se ela vê uma coisa errada, ela tem que intervir. Como é o caso do policial. O policial que vê um assalto acontecendo, não faz nada, ele está violando o dever dele, que é a lei que manda que ele faça alguma coisa. Aí na B, a pessoa que assumiu a obrigação de evitar o resultado. Não tem lei, mas ela, mesmo que seja só de boca, disse, não, tá certo. Lembra aquela amiga que diz, olha o fulaninho aqui, eu vou no banheiro. É o garantidor. Todos eles são agentes garantidores, mas aquela pessoa assim, não precisou de lei, não precisou de nada. Só precisou dela chegar e dizer, vou no banheiro. Tu olha o fulano pra mim? Olho. Pronto. Tudo que acontecer com aquela criança agora é sua responsabilidade, porque você assumiu essa obrigação. Na C, a pessoa que criou o risco da ocorrência do resultado. Tipo, aquela pessoa que ouviu que o amigo dela, né, tinha vontade de levar o dinheiro do cofre e disse, pois eu ouvi que o segredo do cofre tá ali, acolá. Eu ouvi falar que o segredo do cofre tá num quadro não sei aonde. Por mais que ela dissesse, não, eu falei isso, mas eu não sabia que ele ia ser doido de ir. Oxe, você criou o risco, né? Na hora que você viu que a pessoa queria roubar e deu o segredo do cofre, faltava mais nada. Então, a alternativa correta na questão número 9 é a alternativa A, de anjos, que são os que vão estar presentes na prova, se Deus quiser. 10. José adentra a um bar e pratica roubo contra 10 pessoas que ali estavam presentes em 2 grupos distintos de amigos, subtraindo para si objetos de valor a eles pertencentes. Nesta hipótese, segundo a jurisprudência dominante mais recente do Superior Tribunal de Justiça, José praticou o quê? Os crimes, 10 crimes de roubo em concurso material. Só não foi concurso material porque eu tenho que visualizar, eu tenho que fechar os olhos e pensar num assalto de uma pessoa assaltando 10. Essa única pessoa vai chegar, vai anunciar o assalto, vai passar a sacolinha, não vai? Então, no fundo, a ação foi só uma. Foram 10 crimes de roubo, mas a ação mesmo foi só uma. Como é que a gente chama quando com uma ação eu consigo praticar vários crimes? Eu chamo de concurso formal. Então, são 10 crimes de roubo em concurso formal, C. Por que não é um único crime de roubo? Pela pluralidade de vítimas, certo? A pluralidade de vítimas e a pluralidade de bens que foram subtraídos. Tem vários patrimônios de 10 pessoas que foram violados. Então, esses 10 patrimônios contam. Não é continuidade delitiva, porque, embora a gente tenha 10 crimes da mesma espécie, né, não foram em circunstâncias muito diferentes. Foi no mesmo, né, no mesmo contexto fático e jurídico. Ele entrou na sala e praticou o roubo contra as 10. Se foi uma ação só, não pode ser nem continuidade delitiva e não pode ter também concurso material. Todos dois, a continuidade e o concurso material, exigem que o agente pratique mais de uma ação. Ele chegou para assaltar todo mundo, praticou uma ação só, então é concurso formal mesmo. A 11 diz o seguinte, é a C de casa, são 10 crimes de roubo em concurso formal. Pode falar, Chuchu. Certo. Não, quando tá assim tá bom, né? Uhum. Uhum.
Tem sim. Para falar um pouquinho sobre eles dois, né? Imagina, sempre que a gente falar em concurso material e concurso formal, eles têm uma coincidência entre si. Os dois vão acontecer mais ou menos no mesmo contexto. O concurso formal necessariamente, porque se é uma ação só e vários crimes, tem que ser no mesmo local, no mesmo contexto, esse tipo de coincidência que deve se verificar. Mas o mais simples é basicamente isso daqui, ó. Vamos começar pelo material. Mesmo contexto fático. O mesmo agente pratica, tem lá mais de uma ação ou omissão. Mais de uma, eu acho seguro dizer que duas ou mais, né? Então, duas ou mais ações ou omissões. Professora, e se fosse uma ação e uma omissão? Aí as duas davam causa, cada uma, a um crime. A ação deu causa a um crime, a omissão deu causa a outro. Ia ser concurso o quê? Material. Por quê? Porque sempre que tiver no concurso formal é uma coisa só. Ou é uma ação ou é uma omissão. Então, ó, duas ou mais ações ou omissões que dão causa a dois ou mais crimes que podem ser idênticos ou não. Dando uma dica aqui para vocês, o concurso material na FGV ele costuma vir com crimes diferentes, porque é mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, um homicídio e logo depois um furto. Eu matei a pessoa, mas logo depois eu percebi que ela tinha os bens de valor, levei embora também. Então, homicídio e furto, crimes não idênticos. Quando são crimes iguais, costumam ser assim, não, crimes de homicídio. Bota uma pessoa que atira em um, depois atira na outra. Duas ações, dois crimes. Quando é concurso formal, os crimes costumam ser diferentes. Os crimes costumam ser diferentes. Aquele negócio, tinha uma questão que a gente resolveu, acho que semana passada, de uma pessoa que estava limpando a arma sem observar as cautelas necessárias, a arma disparou por acidente, atingiu duas pessoas, o mesmo projétil atingiu duas pessoas. Uma no braço e a outra no peito. A do peito morreu e a do braço ficou só machucada. Então, a gente tinha uma que morreu por descuido, homicídio culposo. Aí a outra que se machucou pelo descuido de quem estava limpando a arma também. Aí lesão corporal culposa. Geralmente no concurso formal eles colocam crimes diferentes. Aqui no concurso material, os crimes diferentes você consegue ver que são por duas ações diferentes. É bem explícito assim. Prova então se são sempre crimes diferentes no concurso formal e no concurso material. O que eu vou ter que lembrar? Olha o que o agente fez e quantas vezes ele se mexeu. Quantas vezes ele fez alguma coisa. Porque se são dois disparos, pronto, já são duas ações. Se é um disparo e logo depois ele pratica um crime completamente diferente, com certeza são duas ações ou duas omissões que dão causa a dois ou mais crimes. Então aqui nós vamos observar o critério de soma das penas. O juiz calcula as penas referentes a todos os crimes que ele tenha praticado, o agente, e soma sem muito segredo. No concurso formal é que tem aquele negócio da exasperação, que ele pega uma das penas, a mais grave, se diversas, ou qualquer uma delas, se elas forem iguais, e aumenta de 1/6 até a metade. Aqui eu vou colocar o que eu tinha acabado de dizer. Grandes hits, 2 crimes. Bem diferentes. Ou então 2
ou mais, né? Crimes iguais, mas com claras condutas diferentes. Eu não sei por quê, mas eu tenho a sensação que no concurso formal os crimes acabam se complementando. Uma lesão culposa com homicídio culposo. Parece um negócio mais combinadinho, mais arrumadinho. Concurso formal, artigo 70. Aqui é unicamente uma ação ou omissão que dá causa a 2 ou mais crimes, por isso concurso, né? Aí o critério para calcular a pena é diferente. Se o concurso formal é aquele concurso formal próprio, aí a gente vai ter o aumento de uma das penas. Se elas forem diferentes, a maior. Se elas forem iguais, qualquer uma, mas só uma delas. Vou colocar aqui aumento de uma das penas. De 1/6 até a metade. É no crime continuado que é de 1/6 a 2/3. E temos também um concurso formal impróprio, que é aquele do finalzinho. Quando o cara pratica a ação dolosamente e os crimes que ele pratica, todos têm destinos diferentes, eles têm vontades independentes. É a pessoa que tanto queria matar um quanto o outro, mas enfileirou os dois e meteu uma bala só. Eu sempre dou o exemplo do Auto da Compadecida, né? Que por um motivo ou por outro ele queria matar duas pessoas, que era o padeiro e a esposa. Mas um se jogou na frente do outro e disse, tá ótimo. É bom que assim eu economizo uma bala, mas eu queria mesmo era matar os dois. Então aí a gente sabe que tanto ele agiu por querer ação ou omissão dolosa, e os crimes praticados, os crimes resultantes, têm desígnios autônomos, vontades independentes. Nesses casos aqui, o juiz também somaria as penas privativas de liberdade em que o agente tem incorrido. Ok, vamos para a próxima questão, então. Questão de número 11 diz o seguinte: Jordano, ao dirigir o seu automóvel de maneira negligente, perdeu o controle do carro, matando 5 pessoas e lesionando gravemente outras 5. Ui, tirei da questão sem querer. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta. A. Giordano agiu em continuidade delitiva. Continuidade delitiva de uma ação só? Né? Não pode. B.
Atualmente, considera-se que tais situações devem ser consideradas um crime único, aplicando-se apenas uma das penas, ou seja, a mais leve. Assim, é muito bom, né? Mata 10 pessoas. Aliás, mata 5 pessoas e lesiona gravemente outras 5. C. Giordano praticou crimes em concurso material. De novo, concurso material de uma ação só, ele só perdeu o controle do carro. Atropelou de uma vez, né, as 10 pessoas, matou 5, feriu mais 5. Mas o descontrole do carro foi uma ação só. Então, concurso material de uma ação só não pode haver. E D. Giordano praticou crimes em concurso formal, devendo-lhe ser aplicada a pena mais grave e aumentada de 1/6 até a metade. Prof, como é que você tem tanta certeza de que aqui vai ser aumentada a pena e não somada? Primeiro, né, tem a pista de que é a única alternativa com concurso formal. Mas, além disso, sempre que tiverem vários crimes culposos, né, fulano agiu de forma negligente, ele matou 5 pessoas e feriu mais 5. Então, são 5 homicídios culposos e 5 lesões corporais culposos. Então, sempre que tem só muito crime culposo, vai sempre ser esse aumento aqui. Não vai ser a soma das penas, não. Vai ser concurso formal próprio e se aumenta. Lembra que a soma das penas no concurso formal, que é o concurso formal impróprio, só vai existir se pelo menos ele começou com ação dolosa e todos os crimes que ele praticou ele queria. Ele tinha desígnios autônomos, vontades independentes para todos eles. Questão de número 12. Reconhecida a prática de um fato típico, ilícito e culpável, o Estado tem o poder, dever de punir o seu infrator. Isso daqui é a punibilidade. Todavia, há situações que fazem desaparecer o poder punitivo estatal, sendo correto afirmar, de acordo com o Código Penal, que, adiantando, anotem o artigo 107, porque ele é uma ótima revisãozinha para a gente ter aí, para saber quais causas podem afastar a punibilidade. A. Os prazos das prescrições da pretensão punitiva e da pretensão executória serão reduzidos pela metade nos casos em que o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou maior de 60 na data da sentença. É maior de 60, é maior de 70. Então, a alternativa A já está errada. Quem quiser anotar onde está essa informação, está no artigo 115 do Código Penal. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos. B. A sentença que concedeu o perdão judicial após reconhecimento de materialidade e autoria não será considerada para efeitos de reincidência. Certo, essa daqui é a alternativa correta, alternativa B. Aí, para justificar, vocês podem anotar a súmula 18 do STJ e também o artigo 120 do Código Penal. O artigo 120 e a súmula 18 do STJ. O artigo 120 diz assim: a sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. E a súmula 18, ela fala que a sentença que concede o perdão judicial se classifica como declaratória da extinção da punibilidade. Ela nem condena e nem absolve, ela não é nem condenatória e nem absolutória. Ela é uma sentença declaratória apenas, para dizer que o Estado perdeu ali o direito de punir aquele agente. E ela não, né, gera efeitos penais para o agente, nem os efeitos penais primários, que é a aplicação da pena, e nem efeitos penais secundários, como reincidência ou maus antecedentes. A C fala que a anistia, concedida através de decreto presidencial, afasta os efeitos penais, primários e secundários, e extrapenais da condenação. A única coisa que está errada nesse item é de onde a anistia vem. A anistia é sempre concedida através de lei, gente, de lei federal ordinária. Podem colocar aí. Lei federal ordinária. Prof, então, eu sei que tem um aí que é por decreto. Qual é? É o indulto e a graça. Na verdade, graça e indulto são espécies de indulto. É porque a graça é um indulto individual
E o que se chama só de indulto é indulto coletivo. É aquele que passa, é aquele que tem no decreto de final de ano. Sempre tem assim um decreto de indulto. Pronto. Ele é coletivo, ele é impessoal. Ah, teve um decreto em 2016, por exemplo, que quando ele instituiu o indulto daquele ano, ele falou: as pessoas que foram condenadas e que até o dia tal cumpriram 15 anos de pena podem ser liberadas, elas podem ser beneficiadas com indulto. Então, veja, é impessoal, ele só exige alguns requisitos objetivos, o quanto de pena que aquela pessoa já cumpriu, até quando ela tem que ter cumprido essa pena inteira. Então, já é mais genérico. O indulto que é particular, né, digamos assim, o indulto individual, que é a graça, depende de pedido do interessado, ele vai fazer o pedido ao presidente da República, pode decretar, mas ele pode delegar para o AGU, para o PGR e para os ministros de Estado. Eu vou anotar isso, que é importante, porque tanto cai lá em constitucional, nas atribuições do presidente da República, como pode cair aqui em extinção de punibilidade também. Mas, de qualquer maneira, pode ser, eu acho, eu tenho quase certeza de que está no material de teoria. Mas vamos lá. Indulto e graça. A diferença é que a graça, meu pai me ensinou isso, ele disse só lembrar que a graça é uma pessoa só, né? A dona Graça, né? A fulana, a graça, ela é uma pessoa só. Então, a graça vai ser um indulto individual concedido a uma pessoa só. Depende de pedido da parte interessada. Agora, as circunstâncias que coincidem entre os dois. A primeira é a forma. É por decreto do Poder Executivo Federal. Professora, na minha questão, se vier falando do Poder Executivo dos Estados, pode? Não pode. Porque se só a União pode criar crimes, combinar penas, só a União poderia, ali nas suas esferas, né, no Executivo, Legislativo e Judiciário, criar formas que afastam esses crimes, essas penas. Como o Estado é menos abrangente que a União, ele não tem esse poder todo para perdoar um crime. Não pertence a ele. Esse decreto aqui, vou colocar, ele é a atribuição do presidente da República. Se eu não me engano, está no artigo 84, inciso 19 da Constituição, mas eu não vou lembrar de cabeça. O 19 é o 14. Então, como eu não vou lembrar de cabeça, eu vou conferir. Vamos ver, Planalto, Constituição Federal, artigo 84. Eu acho que é o 14 mesmo. Não, 14 não. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos requeridos em lei. Aí, no parágrafo único do artigo 84, fala que o presidente da República pode delegar as atribuições do inciso 12 a 3 pessoas. O AGU, que é o Advogado-Geral da União, o PGR, que é o Procurador-Geral da República, e a ministro de Estado. Aí não especificou quem era. Pode ser, então, qualquer ministro a princípio. E ele faria isso por meio de uma delegação de atribuição. A anistia já é por lei, certo? A anistia vai ser por lei federal ordinária, portanto, poder legislativo, só que legislativo federal. A D, o erro dela, né, é o seguinte.
A prescrição, a decadência e a perempção são causas de extinção da punibilidade do agente nos crimes de ação penal pública, em qualquer crime, não só de ação penal pública. Esse aqui, a parte final, é que é o erro da questão. Primeiro, a perempção só se aplica para crime de ação penal privada. Aqueles casos que a pessoa deixa o processo de lado, deixa sem dar continuidade por 30 dias seguidos. Ou então morre alguém e não aparece ninguém do CAD para assumir o processo em 60 dias. Ou então ele falta audiência, falta um ato sem justificar porque faltou. Todos esses atos aí são causas de perempção e são para crime de ação penal privada. A decadência existe para ação penal privada e para ação penal pública condicionada à representação também. A decadência é aquele prazo de 6 meses que a vítima tem ou para representar num crime de ação penal pública ou então para oferecer queixa no crime de ação penal privada. Então aqui, ó, decadência também é aplicável para ação penal privada. E a prescrição se aplica para todos. A prescrição, todos os crimes que não são considerados imprescritíveis prescrevem. Todo crime que não constituir racismo ou ação de grupos armados, né, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, prescreve. Então, a prescrição se aplica para todos os crimes que são prescritíveis, independentemente da espécie de ação penal que eles devam, né, ter ali no caso. Vamos para a questão de número 13. Questão 13 diz o seguinte: mediante suborno, João, ouvido como testemunha em processo trabalhista, fez a afirmação falsa. No caso A, João responderá pelo crime de falso testemunho, sem aumento de pena, cabível apenas quando o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. B, compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falso testemunho verificado. C, aquele que deu dinheiro a João para que prestasse depoimento falso não incidirá nas penas do crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal. E D, João responderá pelo crime de falso testemunho, tal qual ocorreria se tivesse prestado o depoimento na condição de parte. Vamos lá. O crime de falso testemunho e falsa perícia está no artigo 342 do Código Penal. E ele diz o seguinte, ó: fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Parágrafo, pena, né, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte a entidade da administração pública direta ou indireta. Eu consigo aqui já botar para fora a alternativa A, porque diz que o aumento só seria cabível se fosse prova para processo penal. E aqui tem processo civil também, nós temos também no processo civil em que for parte a entidade da administração pública direta ou indireta. Já desmente a alternativa A, que diz que seria só para processo penal. A alternativa B diz que compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falso testemunho verificado. Essa daqui eu mato só lembrando daquela composição dos órgãos do Judiciário. A Justiça Trabalhista, assim como a Justiça Eleitoral, são justiças que são da União, né? Os trabalhadores da Justiça do Trabalho, eles são sujeitos à Lei 8.112, eles não têm estatuto estadual para seguir. Então, aqui não iria para a Justiça Estadual, iria para a Justiça Federal. Aqui, já que a Justiça do Trabalho é vinculada à Justiça Federal, é Justiça da União, né, melhor dizendo, assim como a Justiça Federal, o processo iria para a Justiça Federal. A C diz que aquele que deu dinheiro a João para que prestasse depoimento falso não incidirá nas penas do crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal. Essa daqui é uma super dica, porque a alternativa C está certa, pode marcar que é o gabarito. O agente que fez ali o suborno, né, que deu dinheiro para o João para que ele prestasse o depoimento falso, responde pelo crime que está vizinho ao artigo 342, está no artigo 343. Prof,
Mas não podia ser assim, sei lá, corrupção passiva, corrupção ativa? Poderia, mas tem um crime que é mais específico para quem paga testemunha, perito, intérprete, contador. Por isso que ele está juntinho do falso testemunho, porque ele se relaciona só com aqueles casos. Olha o que diz o artigo 343. O crime é dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer a afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena, reclusão de 3 a 4 anos. É maior até a pena mínima do que a pena mínima do falso testemunho. Uma parte de 2 anos e a outra parte de 3. Então, nesses casos, pode anotar aí, na alternativa C do ladinho, que é verdade. Ele não responde pelo 342, não. Responde pelo 343 do Código Penal. E a D fala que João responderá pelo crime de falso testemunho, tal qual ocorreria se ele tivesse prestado depoimento na condição de parte. Puxa uma setinha assim do falso testemunho, só para anotar que ele é um crime de mão própria, certo? É um crime que só pode praticar quem está lá no local, de testemunha, perito, contador, intérprete. Então, tem que ser praticado pessoalmente, mão própria. 343. É o crime bem vizinho ao falso testemunho. Questão de número 14. Rodolfo é processado criminalmente e condenado pela prática do crime de prevaricação, cometido no ano de 2013, a cumprir pena de detenção de 6 meses e ao pagamento de 10 dias multa. A sentença transita em julgado para o Ministério Público e para a defesa. Neste caso, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena. Quer saber se é a pena da sentença ou se é a pena que tem lá no artigo 319 do crime de prevaricação. Eu acho que eu já até expliquei isso semana passada, mas não custa falar de novo. Quando a gente calcula prescrição e está no comecinho ainda do processo, não tem sentença ainda para saber o que o juiz vai calcular, a gente vai pela teoria da pior hipótese. Lá no artigo 109 fala que a gente pega o máximo da pena que tem lá no artigo, considerando todas as causas de aumento e até as causas de diminuição, mas sempre na teoria da pior hipótese. Se a causa de aumento, por exemplo, fosse de 1/3 a 2/3, pela pior hipótese, eu calculo como se o juiz fosse aplicar 2/3. E se tem uma causa de diminuição, sei lá, de 1/6 a 1/3, eu sempre calculo a menor diminuição. Sempre mantendo em mente assim, olha, eu tenho que calcular como se o juiz estivesse virado no giraia. Eu tenho que calcular como se ele não tivesse a menor simpatia por mim, como se ele me odiasse. Porque isso pode acontecer. E se acontecer, eu tenho que esfregar na cara dele e dizer, tá aí, mesmo tu colocando o pior que tu consegue, ainda tá prescrito. Isso muda quando a gente já tem pena. Porque quando a gente já tem pena, o juiz já avaliou toda a situação e já soube qual é a pena que vai ser devida. Então, eu já posso, a partir dessa sentença transitar em julgado para acusação, eu já posso pegar essa pena e pensar, olha, essa pena aqui que eu vou usar para calcular a prescrição. É isso daqui, é esse tanto de tempo que eu tenho agora que descobrir quando prescreve. Quanto tempo o Estado tem para me fazer cumprir esses 6 meses de detenção? Então, vamos lá. Para lembrar disso, infelizmente, vocês vão ter que, de vez em quando, dar uma lidinha no artigo 109, pelo menos para a primeira fase. Quem não vai fazer penal na segunda fase já se despreocupa, né? Mas é porque, na segunda fase, eu sempre digo, não confie na sua memória, porque a sua memória não precisa ser usada se você está com vade-mecum nas pernas. A sua memória não precisa você se confiar nela, porque eu não confio na minha. Então, na hora da prova, se você está com vade-mecum nas pernas, vai consultar. Mas como na hora da prova objetiva vocês não vão estar, eu recomendo vocês saberem pelo menos as duas pontas, o máximo e o mínimo. O máximo que um crime pode passar para prescrever é 20 anos. E isso acontece quando a pena, ou a pena do crime, a máxima, ou a pena que foi imposta na sentença, passa de 12 anos. Então, qualquer pena maior que 12 anos prescreve em 20 anos. O Estado tem 20 anos para me punir com aqueles mais de 12 anos de pena.
Lá no final, que é no inciso 5, se eu não me engano, a gente tem o menor prazo de prescrição, que é das penas de tempo, né? Porque tem a prescrição da multa, que é de 2 anos, se ela for a única. Mas ali no 109, o menor prazo é 3 anos, se a pena imposta, ou se a pena do crime é até 1 ano. Como 6 meses é menor que 1 ano, eu já posso concluir que a prescrição da pretensão punitiva vai se dar, primeiro, é pela pena do artigo ou é pela pena aplicada? Se já tem sentença transitada em julgado para acusação, é a pena aplicada. Ok? E o prazo? O prazo que vai se adequar aqui é o prazo de 3 anos, que é o que tem lá no artigo, deixa eu conferir. Inciso 6, artigo 109, inciso 6 do Código Penal. A alternativa correta é a alternativa A. Posso. 109, inciso 5 do Código Penal. Inciso 6, na verdade, desculpa. Prescrição. O bom é que 5 é V, né? Se for 6, é só botar um izinho do lado. Prescrição, só para a gente lembrar. Eu posso ter 2 hipóteses. Ah, não tem sentença ainda, ou a sentença não transitou em julgado para acusação. Se tiver sentença, nas questões da FGV, quando tem sentença, quando tem pena, geralmente ela já transitou em julgado para acusação, é a pena da sentença que eu uso mesmo. Então, eu vou colocar aqui. Sem sentença, não tem sentença ainda, não tem cálculo de pena nenhum ainda. Eu calculo a prescrição com base na pena máxima do artigo. A pena máxima combinada. Eu pego essa pena máxima e jogo lá no artigo 109 para saber em quanto tempo essa pena prescreve. Agora, se há sentença e essa sentença já transitou em julgado para acusação, aí se regula pela pena aplicada na sentença. Aí agora é essa pena que eu vou usar para comparar com o artigo 109 e saber em quanto tempo ela prescreve. Certinho? Certinho. A última questão, para a gente encerrar por hoje, a questão 15. E ela diz o seguinte: Caio, oficial de justiça, todos os dias da semana chega em sua residência cansado após um longo dia de trabalho e passa a ficar incomodado com o fato de que Bruno, namorado da sua filha, com 26 anos, recebe um salário alto para a quantidade de serviço que realiza no órgão criminal do Ministério Público onde trabalha. Diante disso, objetivando que Bruno trabalhe mais, afirma para a promotora de justiça, chefe de Bruno, que era sua conhecida, que sua esposa foi vítima de um crime de estelionato e que o fato deveria ser investigado, informando nada saber sobre a autoria delitiva. Diante disso, foi instaurado o procedimento investigatório criminal no órgão. Caio, então, se arrepende e procura o seu advogado para saber as consequências da sua conduta, caso seja descoberto que o fato narrado era falso. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que o Caio A. não praticou o crime em razão do arrependimento posterior. Gente, o que o arrependimento posterior pode fazer de melhor? Diminuir a pena. Ele não tira, assim, a qualidade de crime de uma conduta praticada anteriormente, não. É aquele crime que eu pratico sem violência, sem grave ameaça, eu pago prejuízo e consigo diminuir a pena de 1/3 até 2/3. Então, em canto nenhum, o arrependimento posterior vai poder tornar um fato criminoso não criminoso. A B diz assim: praticou o crime de denunciação caluniosa consumado. A denunciação caluniosa está no artigo 339 do Código Penal. É parecida demais com a calúnia, só que, como é um crime contra a administração da justiça, a diferença dela para a calúnia é que na calúnia eu só faço fofoca de alguém imputando a essa pessoa um crime que ela não cometeu. Na denunciação caluniosa, eu faço a justiça fazer algo.
em relação a essa pessoa que eu quero prejudicar. Então, eu dou causa à abertura de uma investigação ou de um procedimento investigativo no Ministério Público ou na Polícia Militar, mas é sempre apontando alguém, imputando a uma pessoa um crime que eu sei que ela não cometeu. É como se eu tivesse com raiva de uma pessoa e chegasse lá na polícia e dissesse, olha, lá na minha casa sumiu um relógio caríssimo e eu tô achando que foi a empregada. Eu já coloco assim, eu já direciono para alguém, que é o ponto-chave da denunciação caluniosa. Eu tenho que ter o dolo de prejudicar alguém. Aqui, quando ele denunciou, né, chegou lá na promotora de justiça e falou sobre o estelionato, ele não apontou o nome de ninguém. Então, denunciação caluniosa já não pode ser. Lembre que, assim como a calúnia, a denunciação caluniosa tem que ter alguém de quem se fala. Tem que ter alguém para prejudicar. É imputar na calúnia, é imputar a alguém um fato criminoso que essa pessoa não cometeu. Imputar falsamente um fato definido como crime. Então, como não teve a pessoa, ele só chegou lá e disse, olha, eu acho que aconteceu um estelionato. Desse jeito. Não apontou ninguém e saiu. Isso não é denunciação caluniosa, isso é alternativa C, comunicação falsa de crime ou de contravenção consumado. Prof, como é que eu vou diferenciar um do outro? Na comunicação falsa de crime ou contravenção, você vai reparar que nunca é contra alguém em particular, mesmo que essa pessoa tenha raiva de alguém. Mas nunca é direcionado a uma pessoa. Eu só falo uma infração, crime ou contravenção que eu sei que não aconteceu. Então, imagina que às vezes acontece bastante isso, porque a gente é bom que a gente tenha registro das coisas, mas quem nunca, eu nunca, que fique bem claro porque está sendo gravado, eu nunca. Mas quem nunca perdeu um documento e fez um BO por furto? Tem gente que faz isso, eu faço BO por perda, acho muito melhor, porque aí não precisa atribuir um crime que não aconteceu. Mas essa galera que, assim, que perde um documento e, sei lá, vai ter que fazer uma prova logo, e precisava desse documento para apresentar, às vezes a pessoa tem a brilhante ideia de dizer, ah, não, eu fui vítima de um furto, é por isso que eu não tenho mais o meu documento aqui. Um crime que ela sabe que não aconteceu e vai lá na polícia dizer que aconteceu. Então é isso, comunicação falsa de um crime ou de uma contravenção que a pessoa sabe que não se verificou. Então, C de casa. Não é falso testemunho, porque ele não estava negando nem calando a verdade como testemunha, nem como perito, nem como contador, nem como intérprete. Acabamos por hoje, pessoal, e acabamos a nossa disciplina. Eu espero que todos vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Vocês sabem que qualquer coisa, nós estamos aí. E a gente está sempre pronto para resolver o que tiver que resolver e dar aquela assistência para vocês. Podem procurar a mim, pelo menos, né? Eu falo por mim, claro. Mas podem procurar a mim ali no Instagram, na medida do possível eu tento ajudar, tá? Um beijo e até a próxima, que a próxima não seja breve, porque vocês já vão ter tudo passado.